Fala pessoal, vamos para mais um vídeo, dessa vez da questões, né, itens do vestibular UNB 2017. Então bora lá. As dores musculares comuns em praticantes de caminhadas e passeios de bicicleta são geralmente aliviadas com o emprego de pomadas à base de salicilato de metila. Esse composto é obtido industrialmente a partir da seguinte reação de esterificação do ácido salicílico. Do ácido salicílico, a qual é catalisada por ácido. Então, aqui, ó. Beleza? A 1 atm, a temperatura de fusão do ácido salicílico é 59 graus Celsius. A 0,27 atm, a temperatura de ebulição dessa substância é 211 graus Celsius. A pressão normal, a decomposição ocorre a temperatura inferior à temperatura de ebulição. Considere as informações apresentadas e julgue os itens a seguir. A pressão de 0,027 atm, uma substância pode ser mantida em estado líquido a temperaturas superiores ao que seria possível a 1 atm. Isso se justifica pelo fato de a temperatura de ebulição de uma substância ser maior a pressões reduzidas. Isso aqui está errado. E ele tentou nos confundir aqui, ó. Aqui ele fala de fusão e aqui ele fala de ebulição. Por isso que dá essa impressão que esse item estaria correto. Mas como na geografia a gente aprende, a gente pode colocar aqui, ó, aqui como se fosse ao nível do mar. Aqui, gente, a gente tem a temperatura de ebulição da água sendo 100 graus Celsius. E aqui a gente tem mais ou menos 98. Ali para o Chile, nos Andes, por aí. E o que acontece? Aqui nós temos uma força maior. Tá vendo a seta como é grande? E aqui menor. Consequentemente, a pressão aqui ao nível do mar, ela é maior. E aqui ela é menor. Consequentemente, a gente tem essa característica. E ele fala assim, isso se justifica pelo fato de a temperatura de ebulição de uma substância ser maior a pressões reduzidas? Não. É maior a pressões maiores. 14. O metanol possui ponto de ebulição inferior ao da água. Por quê? Ao contrário da molécula de água, a do metanol é apolar. Errado, né, gente? A gente tem que a maioria dos compostos orgânicos é apolar, sim. Porém, no caso do metanol, o metanol é CH3, ó, sendo ele o mais solúvel em água. Ele é infinitamente solúvel em água, sendo assim, ele é polar, o que torna esse item errado também. Sobre a mesma pressão, as temperaturas de fusão e de ebulição do salicilato de metila são superiores às do ácido salicílico. Sobre a mesma pressão, as temperaturas de fusão e ebulição do salicilato de metila são superiores às do ácido salicílico. Então, a gente vai ter que analisar essas duas moléculas. Assim, gente, a gente tem umas regras na química sobre temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Então, vamos colocar elas aqui para dar para entender um pouquinho melhor. Em moléculas de tamanhos aproximadamente iguais, a gente vai ter que, quanto maior a interação,
maior a sua temperatura de ebulição. Então, a gente vai ter a seguinte ideia, né? A gente vai ter ligação de hidrogênio é mais forte do que dipolo permanente que é mais forte do que dipolo induzido. E beleza, se elas tiverem a mesma a mesma interação, a gente vai poder analisar outro fator, que vai ser, em moléculas de mesma interação, quanto maior a massa da molécula, maior sua temperatura de ebulição. E em moléculas de mesma interação e mesmo tamanho, a gente vai ter aqui quanto maior a superfície de contato, que é mais ou menos ali as ramificações, né? Na verdade, são as ramificações da cadeia carbônica. Maior sua temperatura de ebulição. Então, esse item aqui, ele fala que a temperatura de fusão do salicilato de metila, são superiores à do ácido salicílico. Aqui a gente tem que não. Por quê? Porque do ácido salicílico a gente tem essas duas ligações de hidrogênio. Por quê? Porque está formando o FON, né? O hidrogênio ligado ao FON, seja ligado ao HF ou HO, seja ligado ao F ou O ou N, vai fazer ligação de hidrogênio, consequentemente vai ser uma ligação muito forte, diferente do que acontece aqui. No caso, essa molécula até tem massa maior do que essa, porém, a gente vai ter que levar em consideração a ligação de hidrogênio, que é mais forte do que as ligações que ocorrerão nessa molécula aqui. Então, é por isso que esse item está errado. 16. A fórmula do salicilato de metila é C8H8O3. Bora ver. Eu vou colocar aqui. Aqui. Vou colocar assim. COCH3 dupla OH aqui. Então, vou copiar. Vou colar aqui. Bora ver. Aqui a gente vai ter
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. A gente vai ter aqui o carbono fazendo 3 ligações. Então, aqui vai ter um hidrogênio, aqui vai ter um hidrogênio, aqui vai ter um, aqui vai ter um. Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais H3, CH8. E a gente vai ter aqui 1, 2, 3, O3. Então, o item é certo. Considerando-se os pontos de fusão e de ebulição fornecidos, infere-se que a 1 atm e a 25 graus Celsius, o ácido salicílico é sólido. Bora ver. A 1 atm. Se a 1 atm, a temperatura de fusão dele é 159 graus Celsius, e ele está pentando a 25 graus Celsius, então ele não chegou ainda à temperatura de fusão, que é para passar do estado sólido para o líquido. Portanto, esse item é certo. Então, aí, quem já gostou, já pode deixar o like. Eu vou tentar fazer esse último aqui. Então, bora ver. Considerando, para a reação mostrada, tenham sido utilizados 30 gramas do ácido salicílico. 30 gramas. E no final da reação tenham sido isolados 21 gramas do... Eu vou colocar aqui sali. E aqui eu vou colocar HX. Nesse caso, o rendimento da reação em relação à conversão do ácido salicílico foi superior a 70%. Bora analisar aqui a massa primeiro a massa de cada composto aqui que ele forneceu. Se a gente for olhar bem, a diferença entre essas duas moléculas é que essa daqui possui 2 hidrogênios. Essa daqui possui 2 hidrogênios a mais e um carbono a mais. Ou seja, vai ser do ácido, né, do HX aqui que a gente colocou, vai ser C7H H6O3. Isso. Então, a gente vai descobrir a massa de cada um. A massa do ácido seria 12 vezes 7 mais 6 mais 16 vezes 3. Isso aqui dá 70 mais 14 mais 6 mais... aqui vai dar 30 mais 18. Aqui dá 20 com 70 dá 90, mais 30 mais 18. Aqui dá 120 mais 18, aqui dá 138 gramas. E aqui daria 138 mais, deixa eu ver, 18, né? 18 mais 12, vai dar 10, 1. Aqui vai dar 5, 1. E mais 2 hidrogênios, né? Então, vai dar 152. Então, aqui vai... Eu vou colocar aqui 138 e aqui 152. Vou apagar aqui para ficar melhor. E o que a gente tem? A gente tem aqui 30 gramas. A gente vai ter 138, que equivaleria a 152, se fosse 100%, né? Mas não é. Então, a gente vai ter que analisar aqui como seria essa conversão. Para 30, seria X. Então, a gente vai fazer uma regra de 3 aqui. Vai ficar 30 vezes 152
sobre 138 igual a x. E aí, quando a gente descobrir esse número aqui, esse número, bora ver... Vou ver se eu tenho uma calculadora aqui, porque fica um pouco ruim essa conta aí. 30 vezes 152. 30 vezes 152 vezes... Quer dizer, dividido por 138. Isso aqui dá 33, eu vou colocar aqui x igual a aproximadamente 33. Sendo assim, 21 dividido por 33. 21 dividido por 33 dá 0,63. Sendo assim, o rendimento dessa reação foi menor do que 70%, né, como ele afirmou. Então, esse item aqui está errado. Vamos tentar fazer logo esses aqui, né? A síntese do salicilato de metila foi realizada com a adição de ácido salicílico e metanol. Como catalisador, foram adicionados 10 ml de solução concentrada de ácido sulfúrico, H2SO4, com densidade igual a 1,83 gramas por ml e concentração de 98% em massa. A adição de catalisador desloca o equilíbrio no sentido de formação do salicilato de metila? Não. Errado. Porque o catalisador não desloca o equilíbrio. O emprego de metanol em excesso desloca o equilíbrio químico da reação no sentido da formação de produtos e dessa forma contribui para aumentar o grau de conversão do salicilato de metila, do ácido salicílico em salicilato de metilo. Então, emprego de metanol aqui, deslocar o equilíbrio para cá. Então, o item está certo, porque quanto mais a gente coloca de um lado, vai deslocar para o outro, para o lado oposto, né? Quanto mais você coloca no lado dos produtos, vai deslocar o equilíbrio para o lado dos reagentes. Então, esse item está certo. A massa de ácido sulfúrico presente nos 10 ml da solução empregada no processo é superior a 18, perdão. Bora ver. Item 21. Ele fala que é 1,83 gramas por 1 ml. Então, em 10 ml, a gente vai ter X, a gente vai ter 18,3 gramas. Só que o que ele fala? Que é 98% em massa. Ou seja, a gente vai multiplicar isso por 98%. Sendo assim, vou fazer aqui na calculadora logo, que a gente já usou, né? 98 vezes 100, quer dizer, 98 vezes 18,3 dividido 18,3 vezes 100 vezes 98 dividido por 100, a gente tem que é 17,9. Sendo assim, o item está incorreto porque ele fala que é superior, na verdade é inferior a 18 gramas, né? Sendo assim, esses foram os itens de hoje. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.